Máquina do Tempo, o clássico de 1960 dirigido por George Pal, com Rod Taylor e Yvette Mimieux, certamente é um filme incomum, por ser, no fim das contas, esteticamente mais agradável que o livro que adapta com mais ou menos 90% de fidelidade. Sim, você ouviu direito. A Máquina do Tempo de 1960, um clássico da Sessão da Tarde dos anos 70, que naqueles dias ainda se chamava Sessão das Duas, é um filme muito melhor que o livro. E como isso é possível? Não deveria a palavra escrita prevalecer sobre o celuloide e, pós-modernamente, sobre arquivos audiovisuais digitalizados? Depende. Se você adora filmes franceses dos anos 60, nos quais o protagonista, por puro tédio, resolve cortar os pulsos numa banheira perfumada ao som de Edith Piaf, então o livro é para você. Notem, não é um livro ruim. É apenas um livro deprimente, sombrio e macambúzio. Macambúzio, eu não sei se eu já usei essa palavra alguma vez. Bom, continua. Do tipo que fãs do Nine Inch Nails saudariam em êxtase religioso, se não estivessem ocupados demais chorando a morte da bezerra. E como tal coisa é possível? Como um dos clássicos maiores da ficção científica, consegue deixar seu leitor mais para baixo do que torcedor da seleção no dia do 7-1 da Alemanha? Simples. Ele foi escrito para ser assim. Verdade seja dita, H.G. Wells foi um autor magnífico que conseguiu casar em praticamente todos os seus escritos um senso do maravilhoso com a mítica crítica social foda. E de crítica social foda ele entendia. Afinal, ele era um socialista fabiano numa Inglaterra vitoriana. Gente que adora crítica social foda. De origem humilde, mas não tropo, ele foi estudar biologia com Julian Huxley, irmão do Aldous Huxley, mas não deu certo. Ganhou a vida como comerciante e foi mais bem-sucedido como jogador profissional de cricket, antes de se tornar um sucesso literário. Mas, como só ia acontecer com a maioria dos socialistas, fabiano ou não, jamais foi realmente da classe operária. Se vivesse hoje, seria um desses carinhas do Leblon ou de Vila Madalena, desses que usam jeans puído e andam de Uber para os amigos da mesa de bar não saberem que ele tem um Mercedão em casa. Eu também ia dizer um desses caras do Bonfa em Porto Alegre, mas estaria mentindo. Esses caras não moram no Bonfa, só vão lá para beber, dar umas fungadas e fumar o cigarrinho do diabo. Por motivos que me escapam, Wells, esse monstro literário, no bom sentido, conseguiu retratar de modo visionário a corrupção das elitezinhas urbanas ungidas pelos movimentos subterrâneos, em todos os sentidos, da esquerda operária. Ou será que foi o contrário? Sabe como é que é? No Brasil, até o passado é incerto. Em A Máquina do Tempo, nosso protagonista, conhecido apenas como O Viajante, resolve sondar os mistérios do futuro em sua prodigiosa invenção, inadvertidamente sendo lançado quase 1 milhão de anos na Londres do futuro, no longínquo ano de 802-701. Lá chegando, o nosso herói é confrontado com um mundo bucólico de clima ensolarado, sonho de 11 entre 10 britânicos, cercado de uma natureza luxuriante, de coloridas e ignotas frutas e flores. Pronto! O sonho do Corque Médio está realizado. Não precisa mais fugir para Málaga ou Cannes para escapar daquele clima de merda. Ah, as maravilhas do aquecimento global. O viajante descobre também que a humanidade mudou. O futuro é habitado por um bando de hobbits louros, despreocupados e felizes, gente bela, saudável e alegre, e louca por uma boa suruba, que habita a terra tal qual Adão e Eva no paraíso antes da queda. Comida, bebida, roupas e outras benesses apenas surgem do dia para a noite, para a felicidade geral da galera. A utopia triunfou, um outro mundo é possível. Pintou um déjà vu? Calma, companheiro, toda picanha tem o seu preço. Enquanto explora o mundo do futuro com a ajuda de Wina, uma jovem nativa,
O viajante se dá conta de que tem uma naja nesse balaio. Não existem livros, nem qualquer registro da história. Não há velhos entre os Eloi. E como bom gado que são, esses humanos do futuro estão excretando e andando para essas pequenas incongruências. O baque não tarda. Em suas explorações, o viajante se depara com uma horrível verdade. A humanidade se encontra dividida entre duas castas. Os belos e descolados Eloi, descendente da elite que habita a linda e ensolarada superfície, finalmente tem sol em Londres. E esses britânicos se queixando do aquecimento global, hein? Ahá! E os Morlocks, os simiescos e repulsivos descendentes da classe operária que habitam os subterrâneos desde priscas eras. Num plot twist digno de M. Night Shyamalan ou de Rod Serling, se você for um boomer, o viajante revela a si mesmo e ao leitor o terrível segredo. São os Morlocks, descendentes distantes da classe operária, que sustentam a vida de luxo e ostentação dos carinhas do Leblon, digo, da superfície, produzindo toda a comida e bens que essa gente branca e privilegiada consome. Ui! No entanto, numa reviravolta plena de ecomarxismo pós-modernento, o preço da picanha alcança você, nem que seja no ano de 800 e 2701. Diferente das elitezinhas fazbelistas de Vila Madalena, Leblon ou do Bonfa, os Elóis se ferram no final, porque são eles mesmos o alimento dos Morlocks, que os consomem em nefastos banquetes antropofágicos nas catacumbas industriais desse macabro futuro, e não o contrário. Na prática, é como se carinhas como o Duvivier e o Porchat acabassem virando eles mesmos alimento para pobres, pobres de verdade, a galera do morro ou da periferia dos dias de hoje. Será que a maconha viraria um condimento? Afinal, eles já estariam bastante temperados, né? Pois bem, então, o que o Wells quis dizer com este livro? Que a exploração das massas as desumaniza e que a vingança dos oprimidos contra seus algozes os rebaixa ainda mais do que a seus opressores? Quem sabe? Pode ser que ele apenas estivesse bêbado. Afinal, muita coisa boa já foi escrita sob efeito de álcool. E muita merda também. Eis que chegamos a uma encruzilhada nesta humilde análise sociocultural e antropopolítica desse marco da ficção científica que é A Máquina do Tempo. Se o livro é amargo e o filme de 1960 é maravilhoso, pois nos apresenta uma fagulha de esperança em meio à escuridão, o filme de 2002 com Guy Pearce é, ironicamente, dirigido por Simon Wells, bisneto do grande H.G. Wells, e acaba virando uma tremenda decepção. Apesar de alguns conceitos deliciosos que parecem saídos de um episódio de Futurama, tais como a queda da civilização sendo causada por um empreendimento imobiliário que deu muito errado, ou um holograma tirador de sarro digno do Guia do Mochileiro das Galáxias, o filme destrói uma ideia fundamental do livro. Você está de pé? Não? Então sente-se. Os Elóis trabalham para viver, sim! Além de serem predados por Morlocks fortões e vitaminados, capazes de telepatia, força e velocidade sobre-humanas, e que em nada contribuem para o bem-estar de seu gado, os pobres Elóis ainda trabalham para viver. Não lhes parece familiar? Caramba, esse é o fim da picada, especialmente nesses tempos sombrios em que as autoridades constituídas prendem velhinhas por usarem camiseta da seleção brasileira de futebol, enquanto mandam a polícia devolver helicópteros e lanchas de traficantes com pedido de desculpas. Sério, que filme de merda! Se eu quisesse ver algo parecido, assistia logo o Jornal Nacional. No fim das contas, a patética refilmagem dirigida por Simon Wells involuntariamente descreve com perfeição o Brasil e, quiçá, o mundo ocidental, onde o Zé Povinho, e não a elitezinha ungida, é quem se torna o alimento de tecnocratas não eleitos, que sabem o que é melhor para você mais do que você.
Pois é, no fim das contas, um filme que tinha tudo para ser mais uma fanfic de esquerda acabou sendo útil, ao menos para mostrar como não se escreve um roteiro. Só para não dizerem que sou injusto, admito, a música de Klaus Badelt é maravilhosa. Esse talentoso, porém azarado compositor alemão conseguiu a proeza de musicar dois dos piores filmes dos anos 2000. O dito cujo, A Máquina do Tempo, e o ganhador da Framboesa de Ouro de pior filme de 2005, Mulher Gato, com Halle Berry. É muito azar para um cara que compõe tão bem. Mas o filme em si continua basicamente uma merda. Então fica a dica, procurem A Máquina do Tempo, o original de 1960 em DVD, Blu-ray, streaming ou na locadora do Jack Sparrow. É um filme antigo, mas ainda belo e, mais importante, não te deixa com cara de ressaca de domingo numa segunda-feira de manhã no busão lotado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, curta e compartilhe. Isso não vai mudar a vida de ninguém, mas gosto de saber que o bom gosto ainda não morreu. Vida longa e próspera e que a força esteja com você. Fui!